Olá pessoal, meu nome é Felipe Gustavo, eu sou licenciado em enfermagem, atualmente fazendo mestrado em promoção de saúde e da saúde comunitária. Bem, a nossa palestra de hoje será sobre a determinação e a diferenciação sexual. O objetivo é claro, nós queremos saber como é que o nosso sexo é determinado, por que nós nascemos homens e não mulher, e por que nascemos mulher e não homem, ok? Os tópicos. Nós iremos falar sobre os conceitos gerais do cromossomo ou cromossoma, gene, genótipo, fenótipo. Iremos também falar sobre a determinação genética do sexo, diferenciação sexual, tanto na vida embrionária, ao nascer, na puberdade, e com isso iremos falar um bocado sobre as características sexuais secundárias. Bem, começando com os cromossomos, nós sabemos que cromossomos, ou como alguns preferem chamar de cromossomas, são estruturas filamentosas localizadas no interior do núcleo das células. A palavra cromossomo é derivada do grego chromos, que significa cor, soma, que significa corpo. Os cromossomos contêm os genes e são transmissores das características hereditárias. E esses genes são formados de DNA e proteínas. Doutor, eu não entendi. Eu vou te explicar. Nós temos aqui uma célula. Dentro dessa célula nós temos o núcleo, que é este azul carregado. Dentro deste núcleo nós temos estruturas filamentosas, que são muito evidentes por causa da sua cor. Essas estruturas são chamadas de cromossomos. E estes cromossomos são constituídos por genes, que são transmissores das características hereditárias. Então, estes genes, por sua vez, são formados de DNA. Então, você já ouviu aquela história que o pai não aceita a filha que nasceu e para isso tem que fazer o teste de DNA? Já é simples. Por quê? Porque este pai quer ver se de facto a filha tem os genes dele. Se a filha tem os genes que são transmissores das características hereditárias. Se a filha tiver, ok, a filha é minha. Se não tiver, não é minha, não tem hipótese de ser. Passamos. Aqui nós continuamos com os conceitos gerais e vamos falar sobre o genótipo e fenótipo. Genótipo, o que seria? Genótipo vem do grego genos, que significa originar, e tipos, que é característico. Então, quando nós falamos de genótipo, estamos a falar propriamente dos genes, do código, aquilo que irá determinar o comportamento de uma determinada característica do indivíduo. Agora, devemos saber que todo par de genes produzirá um efeito no indivíduo. E este efeito produzido no indivíduo nós chamamos de fenótipo. Então, a palavra fenótipo também vem do grego fenos, que significa algo evidente, brilhante, e tipos, que significa algo característico. Estamos a tentar dizer o seguinte, é simples. Estamos a tentar dizer que existem genes específicos que determinam o tamanho da sua boca, o formato da sua boca. E o formato da sua boca propriamente dito chamamos de fenótipo. Do que não entendi, é simples. Vamos dizer, isso é só uma suposição, não levem para o lado pessoal, que seu pai tem o órgão genital, neste caso o pênis, pequeno. E a sua mãe tem um órgão genital comprido, grande. Existem os genes do seu pai, que vai ser responsável por determinar o tamanho do seu pênis, e existem os genes da sua mãe, que será o responsável por determinar o tamanho também do seu pênis, né? Os dois são genes genitais. Agora, dentre esses genes, existem uns genes que nós chamamos de genes recessivo, aquele tímido, aquele fraco, e os genes dominantes. Então, estamos a dizer o seguinte, que se os genes do seu pai forem os genes dominante, apesar dele ser os genes que é pequeno, o seu órgão genital será pequeno. Então, esta aparência do seu órgão genital ser pequeno, nós chamamos de fenótipo. Ah, Doca, ainda não entendi. Vamos a isso. Vamos dar um exemplo. A Maria é parecida com o seu pai João, porque herdou os genes do seu pai.
Então, como é que nós utilizamos essas duas frases, genótipo e fenótipo? Dizemos o seguinte, que a Maria tem um fenótipo, tem as características, tem um fenótipo idêntico ao do seu pai, porque o seu pai passou-lhe o seu genótipo. Mais uma vez, a Maria é parecida com o seu pai João, porque o pai João passou para ela os genes. Como é que nós usamos essas duas palavras? Simples. A Maria tem um fenótipo idêntico ao do seu pai, porque o seu pai passou-lhe o genótipo. Agora nós queremos falar sobre a diferenciação e a determinação sexual. O que seria isso? É um processo sequencial que é lento e que consiste em etapas, em estágios. Então, existem alguns estágios ou etapas da determinação e a diferenciação sexual. O primeiro estágio é chamado de sexo genético. Então, é aquele sexo que envolve o genótipo, os genes. O segundo estágio é chamado de sexo gonadal. Então, é aquele que envolve o ovário ou o testículo. O terceiro estágio é o sexo fenótipo, que é determinado pelo sexo gonadal, diferenciando as genitálias interna e externa em feminina e masculina. E este último, ele não é considerado na maioria dos livros. Por quê? Porque é um sexo psicológico, ou seja, que é aquele que é adquirido depois do nascimento, onde o indivíduo decide se quer ser homem ou se quer ser mulher, apesar da genética já ter determinado que ele será homem ou mulher. Vamos então começar com o sexo genético. Bem, a determinação sexual genética é o processo no qual o nosso organismo determina sua sexualidade com base no pareamento dos cromossomos. É simples. O sexo do indivíduo é determinado no momento da fertilização. Se sair no teu exame, em que momento é determinado o sexo do indivíduo? Simples, o sexo do indivíduo é determinado no momento da fertilização, não fecundação. Então, em nós seres humanos, os homens têm gametas com cromossomos diferentes, ou seja, cromossomos X e Y. É por isso que os homens são chamados de heterogaméticos e as mulheres produzem gametas com cromossomos iguais, X e X. Por isso são chamadas de homogaméticas. Ou seja, a determinação do sexo cromossômico genético depende de um espermatozoide contendo o cromossomo Y ou um espermatozoide contendo um cromossomo X fecundar um ócito que contém um cromossomo X. O que você está tentando explicar? É simples, está tentando explicar que a culpa do casal não ter filho homem, não ter filha, Perdão a redundância de filho homem. A culpa do casal não ter filha, não ter filho é do homem. Por quê? Porque o espermatozoide é heterogamético. Tem 2 cromossomos aqui. Tem um cromossomo que decide que o filho do casal será menino e tem um cromossomo que decide que o filho do casal será menina. Então, homens, parem de julgar as mulheres, já porque ela não me dá filho. Não, a culpa é tua, em parte, como nós vamos ver à frente. Aqui nós temos as teorias de Shetland, Como é que nós chegamos aqui? Nós estamos aqui a explicar que o homem, por ter 2 cromossomos de um espermatozoide, ele pode decidir se o filho será menino ou menino. Então nós queremos ver aqui as teorias de Shetland, Shetland foi um médico, da década de 1970 que descobriu que o espermatozoide fêmea e o espermatozoide macho têm características completamente diferentes. Então ele acreditava que identificar essas diferenças poderiam ajudar os casais a tentar conceber um menino ou menina. A primeira teoria do Shetland, ele diz quando ter relações sexuais. Então, Shetland descobriu que o espermatozoide que contém o cromossomo Y é menor
desloca-se com mais rapidez e tem um período de vida mais curto que o espermatozoide que contém um cromossomo X. Então, ele acreditava que se um casal tivesse relações sexuais no período, no dia da ovulação, no dia em que a mulher está no pico da ovulação, seria mais provável que o espermatozoide macho chegasse ao óvulo antes do espermatozoide fêmea. Se o óvulo fosse fertilizado, era mais provável que o casal tivesse um menino. Ah, Doc, eu não entendi até aqui. É simples. Estamos a dizer o seguinte, que o espermatozoide que contém o cromossomo Y, ele é mais leve. E durante a ovulação, a mulher produz muito muco. Então, seria mais fácil para esse espermatozoide, que é mais leve, atravessar no muco e chegar lá e dar ao casal o menino. Agora, se o casal quisesse ter menina, eles deveriam ter relações sexuais depois do ovo ser... Depois de 3 dias da ovulação. Ou seja, a mulher entrou na ovulação, está no pico hoje, então contar 1, 2, terceiro dia, o casal, se tivesse relações sexuais, era mais provável que tivesse uma fêmea, né? Uma menina. A segunda teoria é sobre as posições sexuais. Então, Shetles também sugeriu que a posição sexual na qual há penetração profunda, como numa posição de 4 apoios, né? Numa posição de 4, por exemplo, daria a oportunidade de um espermatozoide macho começar a corrida mais próximo do colo do útero e, por se deslocar com maior rapidez, chegaria ao óvulo primeiro, resultando em um menino. Agora, é o seguinte, que nós temos que perceber o seguinte. Aqui, Doc, aqui eu não entendi, é simples. A posição do 4 é a posição em que permite que o pênis fique mais próximo do colo do útero. Então, imagine que o colo do útero é esta parte avermelhada. E a mulher ficou de 4. O pênis, ele fica mais perto do colo do útero. Se fica mais perto do colo do útero, é só imaginar que aqui tem uma linha de corrida. Quem vai chegar primeiro ao óvulo é o espermatozoide contendo o cromossomo Y. Por quê? Porque ele é mais leve. E o espermatozoide contendo o cromossomo X, ele é mais pesado, então demoraria para chegar aqui. A última teoria de Shetles é que a mulher deveria ingerir determinados alimentos. Ou seja, Shetles sugeriu que tornar a vagina mais ácida aumentaria a probabilidade do espermatozoide fêmea, espermatozoide com cromossomo X, sobreviver. Por quê? Porque o espermatozoide com cromossomo X ele é mais pesado, ele é mais robusto, ele tem mais ATP, né? Tem mais energia, né? E um ambiente mais alcalino seria melhor para o espermatozoide macho e isso iria ajudar a conceber